meu povo leitor! Tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Catarina e esse aqui é o Crialité. No vídeo de hoje eu vim compartilhar aqui mais algumas experiências com vocês, experiências literárias que eu tive, que eu tenho feito muito isso aqui com vocês, de conversar sobre as minhas experiências, minhas opiniões e fazer um bate-papo aqui com vocês mais de perto. Eu faço muito desses vídeos mais introspectivos pra gente conversar, dialogar, falo muito sobre livros, literatura, sobre edições de fotos, como crescer Instagram literário, faço textos autorais aqui também, muito vlog, tag, eu já me perdi de tanta coisa que eu faço aqui. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já fica por aqui comigo, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho aqui do canal pra não perder nenhum conteúdo que eu trouxer pra cá pra vocês. E acompanha o Crialité também nas outras redes sociais, onde eu faço um trabalho bem bacana também no Instagram e no Twitter de fotos pra resenhas, e todos os posts que eu faço eu procuro fazer uma foto especial de acordo com a história de cada livro que eu tô falando, então passem por lá pra conferir. Eu sempre deixo os links na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui nesse vídeo, que ajuda demais no engajamento aqui do canal, pra esse canal ter mais público, o YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, e deixando um comentário também aqui me contando as tuas experiências com audiolivros, se tu já teve alguma, se tu não teve. Isso também ajuda muito no desenvolvimento aqui do canal. Compartilhe esse vídeo aqui, pega o link aqui do vídeo, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu Twitter, para mais pessoas poderem conhecer o meu trabalho aqui no Crialité e virem se juntar a nós pra gente falar de livros juntos. Eu conto com vocês para me ajudarem nessa jornada aí de divulgação. Agora sim, então vamos para o que vai ser esse vídeo de hoje. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo aqui surgiu a partir do momento que eu fui lá e fiz a minha conta, né, a minha assinatura no Storytel, que é um aplicativo para leitura. A gente tem disponibilizado lá no aplicativo alguns audiolivros, alguns livros também em formato digital. Eu assinei, na verdade, com a intenção justamente de aderir aí mais um formato de leitura na minha vida, que seria o audiolivro, né? Um formato de leitura não anula o outro, muito pelo contrário, eles se complementam e cada um tem a sua característica também. Então eu acho que cada momento combina com algum formato, mas isso depende muito da gente, do nosso espírito e do que a gente gosta também. Eu já percebi que eu gosto dos três e tô muito feliz com isso, inclusive, porque vai ser uma forma aí também de conseguir ler mais livros, ter acesso a mais leituras, talvez conhecer livros que eu não fosse conhecer. A gente tem vários livros em inglês lá também, talvez eu não fosse adquirir, então eu vou poder ler por lá. Então eu tô bem empolgada pra isso, assim, pela promessa de leituras, pela promessa de coisas que eu vou poder conhecer, então tô me agarrando muito nisso pra continuar nessa vida de escutar livros. Eu, ao longo da minha vida de leitura, já fui me adaptando a várias coisas. Eu era muito fã do livro físico, de ter o livro na estante, que tudo que eu li eu precisava ter aqui. Depois eu fui me reeducando e desde que eu ganhei o Kindle, eu tô consumindo muito mais conteúdo digital. Então agora eu decidi que eu ia aderir a mais essa nova forma aí que já muitas pessoas indicam, inclusive muito dessa minha vontade surgiu aqui do BookTube, de ver outros canais que eu acompanho, outras pessoas comentando que tiveram experiências muito bacanas com livros a partir da interpretação e da narrativa da pessoa que está interpretando aquele texto ali, né? Eu considero agora, assinando o Storytel, minha primeira experiência significativa ouvindo um livro, que no caso, o livro em questão que eu escolhi para ouvir foi o A Garota do Lago, do autor Charlie Donlea, que aqui no Brasil foi trazido pela Faro Editorial e traduzido pelo Carlos Cislak. O audiolivro que eu escutei lá no Storytel, ele foi narrado e interpretado pelo Robson Camilo, que eu inclusive aqui tenho muitos elogios para fazer para ele, porque ele me rendeu uma ótima experiência e me deu essa vontade também de vir aqui comentar com vocês sobre como que eu me senti durante essa leitura. O audiolivro totalizava mais de 10 horas e alguma coisa, mas por eu estar ouvindo ele de forma pingada, assim, se tornou uma coisa muito rápida e também pela narrativa ser muito fluida, que é um ponto pro autor e também pro narrador, que soube dosar ali muito bem os momentos. Esse era um ponto também que eu queria citar aqui pra vocês, a interpretação do Robson Camilo nessa narrativa dele. Eu achei que ele soube sentir muito bem o clima que o autor quis passar. Eu consegui me sentir inserida por conta da narrativa dele, tanto que enquanto eu tava pensando no que eu ia falar aqui nesse vídeo, eu lembrando dos nomes dos personagens, me vinha a voz dele na cabeça falando os nomes das personagens. Então isso foi uma coisa muito característica pra mim, que eu acho que tornou a experiência ainda mais interessante, porque
Esse livro é um thriller, né? Ele é um mistério, tem ali uma questão da solução do crime, o que que aconteceu, e isso não é nenhuma novidade pra mim. Eu sou uma leitora que já tem uma bagagem nesse gênero, e então achei difícil de fato alguma coisa me surpreender. Foi mais pela experiência mesmo que eu quis pegar e ouvir esse livro, e também pelo fato de poder vir indicar aqui pra vocês, porque eu sempre vejo esse livro com um precinho bem mais acessível na Amazon, às vezes na Saraiva também, então já achei que poderia render uma indicação acessível e bem interessante, tanto pra quem é fã de thriller, pra quem gosta, ou pra quem quer começar, e acabou que deu certo, então tô podendo vir fazer essa indicação aqui pra vocês desse livro que me rendeu uma experiência bem diferenciada, e também tô fazendo esse vídeo muito motivada pelo fato de que eu acabei descobrindo um novo formato de leitura a partir de outros booktubers, influenciada por outras pessoas. Talvez eu falando sobre esse formato aqui, o audiolivro, eu consiga influenciar e dar uma ideia aí para outras pessoas poderem conhecer um novo formato. E esse formato, assim, me permite ler muito mais, porque, por exemplo, eu vou tomar meu banho, eu fico escutando, então já são 15 minutos de audiolivro, mais ou menos. Quando eu chego cansada em casa, eu simplesmente não tenho forças para ler, eu vou lá, escuto meu audiolivro, fico ali bem tranquila, relaxando. Não é porque é um audiolivro que não exige a nossa atenção. Não é assim que funciona. Exige sim a atenção porque eu, principalmente, quando tô só ouvindo uma coisa, eu preciso de muito mais atenção para ela, porque eu posso me distrair pensando em outra coisa, às vezes até durante a leitura mesmo, parar para ler o livro, eu acabo me distraindo e tenho que voltar. Então isso aconteceu também aqui no audiolivro. Essa era uma preocupação minha, que eu achei que eu não fosse entender, que eu achei que fosse ficar perdida, tanto em questão de personagens ali, quando tem muitos personagens na obra, eu já fico um pouco perdida, mas não aconteceu isso, muito por causa do empenho do narrador e da interpretação. Ele deu tonalidades de voz, tons de voz diferentes para cada personagem, de modo que o formato que ele falava, a entonação da voz, eu já sabia quem é que estava falando. Então ele teve o cuidado de fazer essas nuances pra gente, que me aproximou muito mais. Depois que eu comecei a ouvir audiolivros, que eu tô iniciando essa jornada agora, eu tô lendo mais e tá sendo bem produtivo pra mim, porque realmente muitas vezes o que me impede de ler é a força de vontade. Eu gosto muito de ler à noite, durante a noite, depois que eu chego do trabalho, mas às vezes eu chego em casa assim, cansada, e não tenho forças pra ler, não consigo parar pra ler um livro, então eu comecei a fazer o quê? Ouvir o audiolivro. Mas isso não anula, né, a atenção que a gente precisa ter com o livro. De qualquer forma, a gente tem que dar a devida atenção pra ele, e eu acho que a narrativa me conquistou nesse ponto, porque eu comecei a gostar muito de ouvir aquela narrativa, eu gostei da voz do narrador, gostei da interpretação, das nuances, ele conseguiu respeitar o timing da obra, quando era uma hora de tensão, quando era uma frase de impacto, então a voz dele contemplou muito o que a narrativa mostrou pra nós. Uma coisa muito legal também é que quando eu tô lendo o livro, a minha cabeça cria uma voz para a história que tá nos contando ou pro personagem. E aqui o narrador traz uma voz dele que combinou muito, muito com essa obra aqui, pelo menos no meu ponto de vista. Eu não criei muitas expectativas em cima do que eu pensei que fosse ser, mas eu tava assim de coração aberto para ver o que a experiência ia me passar. E como eu já comentei pra vocês aqui, a narrativa do Robson Camilo aqui no livro do Charlie Donlea foi uma coisa assim que transformou a minha leitura, sabe? Eu tô muito feliz realmente de estar aqui pra falar pra vocês que foi uma experiência muito legal e eu espero poder vir fazer resenhas de muitos mais livros que eu tenho escutado. Quando a gente tá lendo um livro, a gente cria a experiência junto com o autor, mas aí somos nós, o autor e o tradutor. Aqui nós temos mais uma pessoa ainda, nós dependemos da narrativa de quem tá interpretando. Então a gente depende muito da ênfase que a pessoa dá, de como ela pronuncia as palavras, de como a gente se conecta até com a voz da pessoa. A gente tem que estar gostando muito daquilo. E eu acho que assim, tudo funcionou 100% pra mim. Eu achei que ia ser uma experiência até um pouco maçante no meio do caminho, por conta da quantidade de tempo. Pra resumir mesmo, no geral, essa experiência me rendeu uma boa memória. Eu vou guardar esse livro com muito carinho, essa experiência, com certeza também. Eu considero que abriu portas pra eu criar gosto por isso, e tô muito feliz que isso aconteceu e que me rendeu aí uma ótima experiência. Já falei tudo que eu tinha pra falar sobre a narrativa, sobre a interpretação, então acho que agora a gente pode ir para o que eu achei da trama, da história, para nossa mini resenhazinha. Em A Garota do Lago a gente vai ter aqui uma investigação, né? A trama do livro vai nos levar até Summit Lake.
E um ponto muito positivo para a obra já começa aí, pelas descrições que tem lá. Como o autor enaltece aquela cidade a ponto de me deixar curiosa para conhecer. É uma cidade de interior, com montanhas e lagos. Várias pessoas poderosas, né, ricas, compram casas lá para ir para lá para relaxar. Então é uma cidade de interior, uma cidade pequena, mas com uma ambientação muito bonita, tem cachoeiras. A cidade, ela é muito pacata, muito tranquila, só que a gente descobre que a filha de uma dessas pessoas que tem casa lá foi passar lá uns dias para espairecer, para relaxar e para estudar também. Ela acaba sendo brutalmente assassinada e aqui entra também o meu aviso para vocês de muitos gatilhos. Essa cena, ela é bem pesada, muito detalhada, então temos gatilhos de estupro, de assassinato, então tomem cuidado se forem fazer essa leitura, se vocês estiverem sensibilizados com o tema. Então a gente já descobre aí que essa menina, essa jovem, ela foi assassinada. O nome dela era Becca, ela era uma estudante da pós-graduação de Direito mega promissora, ela estava iniciando a carreira dela. Ela e a família eram muito ricas, tanto que eles tinham até a casa lá em Summit Lake. Então a gente vai acompanhar o que estava acontecendo, se essa poderia ser uma motivação para um assassino, porque a gente só vai descobrir quem matou a Becca lá no final da história. Mas em contraponto a gente vai acompanhar a Kelsey, que é uma repórter ali, ela é uma escritora de muito sucesso, ela escreveu um best-seller aí, que era também baseado em um caso real. Então ela é mandada lá pelo chefe dela até Summit Lake para ela fazer uma investigação. E ela acaba descobrindo que essa cidade pacata tá muito chocada com esse crime, né? A polícia de lá estava completamente despreparada para lidar com isso, por conta de nunca ter tido nada do tipo lá na região. E em contraponto, a Kelsey, que tá fazendo essa investigação ali, a gente vai acompanhar a história da Becca e a gente vai descobrir que ninguém é santo nessa história. A começar pela Becca, que já é uma pessoa que me despertou uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu não sei dizer se eu consigo interpretar a Becca como uma personagem manipuladora ou se ela realmente é uma pessoa completamente alheia a tudo que está ao redor dela. Mas eu interpretei que ela é uma pessoa que gosta de manipular as pessoas ao redor dela, então muitas das motivações dos personagens partem desse interesse que eles têm por ela e que ela fica nutrindo ali as expectativas na cabeça deles, e ela não de fato faz nada a respeito disso, ela só deixa as coisas acontecerem até estourar e aí depois o problema é de outra pessoa, não é dela. Então a gente vai acompanhando tudo o que tinha na vida dela, como que funcionava a dinâmica dela com a colega de quarto e com um grupinho de amigos que ela tinha, que são o foco da narrativa também, pra gente conseguir desvendar esse mistério. O ponto-chave aqui do autor na narrativa é a questão de que ele consegue nos manipular ao longo do caminho. A gente vai pensar em várias pessoas como assassinos, a gente vai voltar para a mesma, vai para outra, e eu fiquei bem confusa no meio do caminho e achei isso interessante que não entregou de cara. Ele prega aquela pulga atrás da orelha, mas pode ser tanta gente que a gente fica pensando, meu Deus, fui eu que matei essa mulher. Porque aqui a gente acompanha uma investigação, vamos dizer, não oficial. A Kelsey, ela tá ali fazendo a investigação para solucionar o crime, porque ela se solidariza com a situação da Becca por ter passado por uma coisa semelhante ali. Ela precisa resolver aquilo ali para se ver livre e conseguir também escrever um material em cima daquela história. O interessante é a gente acompanhar as motivações também das pessoas, porque a história vai se construindo bem aos pouquinhos. Esse livro é um livro bem inteligente, história muito inteligente, muito bem amarrada. A gente vai acompanhando aqui os capítulos do passado a partir da Becca. A gente vai acompanhar o tanto de segredo que essa guria tinha. Eu fiquei pensando no final do livro que ela devia ter muitos mais segredos do que a gente já descobriu, porque ela era uma pessoa bem misteriosa, assim. E o que me pegou aqui foi, de fato, a fluidez da narrativa, a forma como o mistério faz a gente ficar intrigado e realmente querendo saber o que aconteceu com a Becca, querendo saber se a Kelsey vai resolver aquilo dali, até onde que essa resolução vai levar ela, o que ela vai passar no meio do caminho, porque sim, ela sofre as consequências dessa investigação. Para fechar então essa parte aqui, eu queria dizer que eu acho que é uma experiência muito válida, tanto para quem já tem uma bagagem, assim como eu tinha, com thrillers, suspenses e mistério. Vale muito a pena conhecer pela condução que o autor traz para nós. E a narrativa me fez torcer também para que a Becca tivesse um final diferente, apesar de a gente já saber o que acontecia com ela e não ter como mudar isso. Mas enfim, não vou contar mais nada aqui pra vocês. Tive uma boa experiência, recomendo pra quem gosta de thriller, recomendo pra quem quer começar um thriller. A narrativa é muito intrigante, muito fluida, e quem interpreta o texto soube muito bem explorar isso e apresentar pra nós. Então, no geral, foi uma ótima experiência pra mim.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante de saber como é que foi a minha experiência ouvindo um livro e espero poder compartilhar aqui mais leituras com vocês que eu tenha escutado. Me contem aí nos comentários se vocês ouviram algum livro já, se tem algum aplicativo para me indicar que eu possa ouvir livros, vou adorar saber. Então me contem aí nos comentários, vamos bater um papo. Espero também ter despertado o interesse em vocês e a vontade de conhecer mais esse formato aí de leitura. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. Muito obrigada mesmo por terem acompanhado esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Crialité.